Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de grande alegria, mas também entendendo a responsabilidade que é estar neste altar. Por isso já quero agradecer aos meus pastores pela confiança. E quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Leremos do versículo 13 até o versículo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 ao 15, que diz bem assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Só até aqui. Quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus. É a pergunta que eu faço para a igreja nesta noite. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Verdade é que Jesus, ele é sem dúvidas uma das pessoas, se não a pessoa mais conhecida de toda a história da humanidade. Com certeza, uma das pessoas mais importantes da humanidade. Tanto é que a história, ela é dividida. O tempo, ele é contado em antes e depois de Cristo. E isso não é uma particularidade dos cristãos. O espírita, ele tem que contar o tempo antes e depois de Cristo. O ateu, ele tem que contar o tempo antes e depois de Cristo. O cristão, ele vai contar o tempo antes e depois de Cristo. É uma realidade universal, mostrando a importância de Jesus para a humanidade. Jesus é o centro da história. E por que não dizer que Jesus também é o centro da Bíblia? Ora, o Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Jesus. Ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é representado nas festas de Israel. Ele é a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Ele é o tabernáculo. Ele é o templo. Ele é o maná que desce do céu. E a rocha da onde sai a água da fonte da vida. É Ele. Jesus é o descendente de Davi. Ele é a sabedoria de Deus. E se o Antigo Testamento aponta para Ele, o Novo Testamento fala sobre Ele. Ele é
o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o Filho amado de Deus, o servo de Deus. Ele é aquele que nos doou, que nos entregou o Espírito Santo. Jesus é a pedra angular. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele virá montado num cavalo branco. E em sua coxa está escrito que ele é, fala mais uma vez, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o centro da palavra. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Entre as décadas de 70, 80 e 90, esse era um dos assuntos mais comentados entre todas as pessoas. Era comum nas escolas, nas universidades, os jovens se perguntarem: quem é esse Jesus? Quem é esse que tanto falam, que tanto pregam, que tanto buscam? Quem é Jesus? E por que hoje as pregações sobre as maravilhas dele têm se diminuído? Porque hoje os ensinamentos dele, a verdade dele, tem sido parado de ser pregado em todas as igrejas assim. Onde está o interesse por Jesus? Onde está a busca por Jesus? Nem que seja curiosidade, mas aonde está a vontade de procurar Jesus? O amor por Jesus. Verdade é que o amor tem se esfriado. Igrejas têm preferido pregar sobre prosperidade, pregar sobre bens materiais e esquecendo os preceitos dele, a verdade dele, os ensinamentos dele. Mas esse é o momento para você glorificar, porque dentro da igreja ainda existe uma igreja que tem amor pela verdade dele, que tem prazer em falar dele, em pregar sobre ele, em pregar sobre os ensinamentos, a verdade dele, as virtudes dele, o caráter dele, em seguir ele. É sobre ele que vamos falar. Quem é Jesus? Será ele apenas um profeta? Um revolucionário? Quem é Jesus para você, igreja? O que ele representa para você? Vamos falar um pouquinho sobre algumas das representações de Cristo. É claro que, se fôssemos falar sobre todas elas, são tantas, levaríamos a noite inteira. Mas eu trouxe algumas para a gente apresentar nessa noite. E a primeira representação de Jesus é que ele é o médico dos médicos. Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, ele vai dizer, o próprio Jesus vai dizer que não necessitam de médicos os saudáveis, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E nós vemos por todo o Evangelho que por onde Jesus passava, enfermos eram curados. Ora, Mateus capítulo 9, versículo 18, podemos ver Jairo, um dos chefes da sinagoga, a qual tinha uma filha de 12 anos que havia morrido. Jairo vai correndo até Jesus e ele pede para que Jesus salve a sua filha. Jesus vai até a casa de Jairo,
entra no quarto da menina e vai declarar uma ordem. Menina, levante-se. E a menina imediatamente volta a viver. Ainda no capítulo 9 de Mateus, no versículo 20, naquele mesmo momento, no meio da multidão, havia uma mulher que há quase 12 anos sofria de uma hemorragia. Era um sofrimento que a afastava da sociedade. Só que apenas ao encostar na orla das vestes de Jesus, bastou apenas um toque e ela foi curada. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, o oficial romano ele vai até Jesus, suplicando para que o seu servo seja curado. Jesus se oferece para ir à casa do centurião, mas ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas se o Senhor disser somente uma palavra, eu creio que ele será curado. Jesus fica maravilhado com aquela fé, com a fé daquele homem romano, ao ponto dele dizer que ele não viu em Israel tamanha fé igual daquele centurião. Então Jesus declara: seja curado. E mesmo à distância, o servo do centurião é curado da sua enfermidade. João capítulo 4, do versículo 28 ao 30. Jesus encontra a mulher samaritana. E após uma longa conversa, após aquela mulher entender que estava diante do Cristo, aquela mulher, ela abandona o seu cântaro e ela vai correndo para a cidade anunciar que ela havia encontrado o Cristo, que ele era o Messias. Ei, aquela mulher não tinha dores físicas, mas Jesus cura o interior daquela mulher. Aquela mulher é restaurada por completo. Os sentimentos dela são restaurados. O caráter dela é restaurado. Jesus perdoa os pecados daquela mulher. E aquela mulher é curada ao ponto dela abandonar o seu cântaro. E por quê? Porque ela não necessitava mais buscar água de poço. Porque ela havia provado da água da fonte da vida. E agora ela foi fazer o ide. Quando temos um encontro com Jesus, ele cura não somente as nossas dores físicas, mas ele nos restaura por completo. É por dentro, é por fora. São experimentos externos, sim, mas ele restaura os nossos sentimentos, restaura o nosso caráter, ele restaura as nossas virtudes, ele insere as virtudes dele dentro de nós e ele nos direciona para um propósito, que é o quê? Pregar o Evangelho, anunciar a volta dele. Ele ainda cura, que ele ainda sara, que ele ainda liberta, que Jesus ainda salva. Ele é o médico. E enquanto eu estudava essa mensagem, eu perguntava para Deus: Senhor, é tão lindo ver o Senhor curando tantas pessoas na tua palavra. Mas me mostra, Senhor. Me mostra que o Senhor ainda cura. Me mostra que não foi só naquele tempo. Me mostra que o Senhor não mudou. Me mostra que o Senhor ainda é o mesmo. Como é que o Senhor vai me mostrar isso, Senhor? E ele me respondeu imediatamente. Pergunta para mim, igreja. Pergunta para mim, igreja. Então eu vou fazer conforme ele me orientou. Diaconisa Michele, minha mãe. Jesus ainda cura o câncer, não cura? Aleluia. Diácono Valdinei, meu pai.
De acordo com os médicos, o Senhor hoje talvez teria perdido quase toda a sua visão, ou talvez completamente cego. Mas Jesus ainda cura. Seu glória poderia ter sido mais forte. Mas eu vou te dar mais uma chance de glorificar. Pastor Alex, Jesus ainda cura. O seu glória pode ser mais forte, porque nós estamos declarando que Ele não mudou, que Jesus ainda cura, Ele ainda é o mesmo. Se você está precisando de algo, eu não sei o que você veio buscar, mas Ele é a resposta para as tuas orações. O Deus que eu sirvo ainda cura, ainda cega, ainda liberta, Ele ainda transforma por completo. Ai, eu estou sentindo graça nesse altar. Ele é o médico dos médicos. Segunda representação de Jesus. Ele é nos apresentado como o Mestre. Jesus é um modelo a ser seguido. Ele é aquele onde vê o ensinamento em todas as coisas. Seja em parábolas, seja em situações reais, seja em situações propícias, ou seja em situações adversas. Para nós há um aprendizado em todos os momentos com Jesus. E o interessante é que Ele é também o conteúdo da sua própria doutrina, do seu próprio ensinamento. Ele é o exemplo. Ele é o centro da mensagem. É Ele que nós devemos seguir. A nossa função é nos enxergar, é nos identificarmos como os seguidores do Mestre, que tem prazer em fazer a vontade dele. João capítulo 13, versículo 13. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e com razão, pois eu o sou. É o que Jesus diz. João capítulo 1, versículo 45. Nós vamos ver Felipe indo chamar Natanael, ou Bartolomeu. E ele vai dizer: Natanael, vamos ao encontro do Mestre. Eis aí Jesus. Ele é aquele a qual nós lemos nos livros dos profetas. Ele é aquele que os profetas tanto profetizaram. Jesus de Nazaré é o Messias, o filho de José. Mas Natanael, a sua primeira reação ao ouvir isso é questionar. Felipe, porventura pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Por que é que quando se trata do nosso chamado, por que é que quando o Senhor espera algo de nós, deposita uma responsabilidade em nós, a nossa primeira reação é duvidar, é questionar? Quando o pastor Alex e a pastora Bruna me convocaram para estar aqui nessa noite, eu duvidei de mim mesmo. Eu me questionei. E é por isso que muitas das vezes Jesus vai falar com os seus discípulos, homens de pequena fé. Porque muitas das vezes, quando o Senhor espera algo de nós deixamos o medo tomar conta e não utilizamos a fé que Ele já depositou em nós. Verdade é que quando isso acontece,
nós não estamos duvidando de nós mesmos. Estamos duvidando do próprio Deus. Olha a seriedade que há nisso. Eu tive medo, como eu falei. Eu duvidei, como eu falei, sim. Mas eu decidi vir e ver. Felipe vai dizer a Natanael: está duvidando? Venha e veja. Natanael, ele vai ao encontro de Jesus. E quando Jesus se encontra com Natanael, a fala dele é direta. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Laiane, sobe aqui, por favor, me ajuda aqui, por gentileza. Por mais que Natanael não conhecia Jesus, Jesus já conhecia Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael, antes de Felipe te chamar para vir e ver, eu te vi debaixo da figueira. Natanael fica maravilhado com aquela palavra de Jesus. A Bíblia diz isso, que Natanael fica maravilhado. E se ele fica maravilhado, é porque humanamente não tinha como Jesus saber aonde Natanael estava. Muito provavelmente, Natanael estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. Mas Jesus conhecia e sabia onde Natanael estava. Debaixo da figueira. Eu não sei o que Natanael foi fazer naquele lugar. Mas eu posso imaginar o que ele foi fazer. Eu posso imaginar Natanael indo, caminhando em direção àquela figueira. E dizendo bem assim: que me visite, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Glória a Deus, aleluia! Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Doido é cada e me visite, faz de mim o retrato. Quero ir contigo mais profundo. Espírito Santo de Deus, Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Olha ele chegando na figueira, ó. Onde só você desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir sempre novo. E leva-me ao lugar. Jesus viu ele debaixo da figueira, querido. Jesus viu você debaixo da figueira. No seu lugar secreto, ele te viu. Quando você buscou e pensou que ninguém via você, ele te viu. Ele te viu. Ele te encontrou nessa noite. E sentia sempre Ai, Espírito Santo. Natanael maravilhado com as palavras de Jesus.
ele vai dizer uma frase que muda a trajetória da sua vida. Até ali, Natanael era um. A partir da sua própria resposta, ele é outro. Natanael vai dizer: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Natanael, naquele momento, reconhece a tua identidade diante de Jesus. Quando Natanael diz mestre, ele está dizendo: eu sou o teu discípulo, eu sou o teu seguidor. Quando Natanael diz: tu és o Filho de Deus, Natanael reconhece que ele é o Messias profetizado. Portanto, ele está dizendo para Jesus: eu sou o teu filho, eu sou o alvo da tua graça, eu sou o alvo da tua misericórdia. E quando Natanael diz: tu és o Rei de Israel, ele está dizendo: eu sou o teu servo, e a partir de agora eu faço a tua vontade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória! Aleluia! E Gabriel, qual é o resultado disso tudo? Mateus, coloca por favor o versículo 51. João 1:51. É para você glorificar agora o mais forte que você puder. João 1:51 vai dizer: quando eu e você reconhecemos a nossa identidade diante de Jesus. João 1:51. Enquanto você lê, eu vou falar. Quando nós reconhecermos quem Jesus é e reconhecermos a nossa identidade diante dele, nós veremos os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo nesse altar, na nossa casa, em nosso trabalho. Meu Deus, a nossa vida vai ser transformada. Se prepare, pois veremos coisas sobrenaturais. Teremos experiências novas com Deus. Os nossos ouvidos estarão mais sensíveis. Os nossos olhos estarão abertos para ver, para enxergar, para ouvir, para sentir, para fazer por completo a vontade dele e somente dele. Glorifica ele com força dessa noite. É céus abertos. São coisas sobrenaturais. É tudo questão de reconhecermos a nossa identidade diante do Mestre. Diante do Mestre. Terceiro e último ponto. E aqui eu já caminho para o final. Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele é traído por Judas. Ele é preso e é condenado injustamente à crucificação. Não tinham provas contra Jesus, mas sob falso testemunho, ele é condenado. E agora, quanto ao processo da crucificação, você acompanha comigo, igreja, imaginando cada cena que ele teve que passar. Primeiro, Jesus foi cruelmente açoitado. Despiram Jesus. O instrumento de açoite era um chicote feito de couro. Nas pontas eram pedaços de ossos afiados e ganchos de metal. Ele era açoitado e as pontas travavam em suas costas, furavam a sua pele e rasgavam a sua carne, a sua pele, o seu corpo. A dor era tão grande, o castigo era tão cruel, que era comum as pessoas morrerem, as vítimas morrerem durante a sessão de açoite.
Mas Jesus aguentou. Por mim e por você ele aguentou. Depois do castigo físico, veio o castigo psicológico. Jesus agora vai ser vestido com vestes de púrpura, provavelmente velhas e desgastadas. É dado a ele uma coroa de espinhos, porque os governantes da época queriam zombar do rei dos judeus. Então, é dado uma coroa de espinhos que, com certeza, feriram a sua cabeça de forma inimaginável. Imagina um sangramento, o sangue escorrendo pela sua testa, a dor que ele sentiu. Mas o significado espiritual era muito mais profundo que isso. Gênesis 3:18. Deus vai dar uma sentença para o homem. Espinhos e cardos te produzirá. Deus lança uma maldição sobre toda a natureza. Mas Jesus toma essa maldição para si. E fala: não é mais para vocês. Eu tomo o lugar de vocês. Eu pego essa maldição para mim. Esse é o significado da coroa de espinhos. Só o rei dos reis poderia passar por isso e aguentar. É-lhe dado um cetro, ou melhor, a palavra utilizada é um caniço, que é como um cetro. Na verdade, é um pedaço de bambu ou um pedaço de cana, porque o cetro simbolizava a autoridade. Então dão para ele um pedaço de pau, para dizer: aqui você não tem autoridade nenhuma. Aqui nós zombamos de você. Aqui você não é nada. Os soldados simulavam uma reverência, dizendo: salve, ó rei dos judeus. Imagina a zombaria, a humilhação que Jesus passou. Como se não bastasse, para finalizar aquela humilhação, os soldados cuspiram em Jesus. Pegaram o cetro e golpearam em sua cabeça. Depois despiram Jesus das vestes de púrpura. O vestiram novamente com as suas vestes e levaram ele em direção à crucificação. São com essas informações que eu peço para a igreja, por favor, ficar de pé. O louvor já pode, por gentileza, tomar o seu lugar aqui no altar. Me ajuda aqui. Será que conseguimos imaginar como foi a dor, tamanha a aflição de Jesus ao passar por todas aquelas dores, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto espirituais? Aliás, o peso do pecado estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. O sacrifício dele nos salvou. Mas sabe o que é mais interessante de tudo? É que ele foi levado como um cordeiro mudo. E foi no meu e no seu lugar.
O mais interessante de tudo é que diante de todas as dores, toda a aflição de Jesus, ele permaneceu em silêncio. Ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele ficou em completo silêncio. Então me ajuda, Laiane. Escute. Quem é esse que vem sobre Senhor? Quem é esse que vem? Estou estagiando com Deus sabe. Ele é moço. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com Deus sabe. Em toda a sua dor, ele permaneceu manso. Ele permaneceu em silêncio. Ele aguentou toda a dor por mim e por você. Ele fez apenas uma pergunta para o Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste o teu filho? Jesus faz a pergunta para o Pai. Mas o que eu mais gosto é da resposta. Porque a resposta de Deus não é somente para Jesus. A resposta de Deus para essa pergunta alcança toda a humanidade. Quando Jesus pergunta para o Pai, imediatamente o véu do templo é rasgado. E agora eu e você temos livre acesso ao Pai. O véu que nos separava já não separa mais. Nós temos livre acesso a Ele. Nós podemos ter intimidade com Ele. Assim Ele nos salvou. O sangue nos lavou. Ele perdoou os nossos pecados. E aqui eu tenho uma chave que eu aprendi e eu vou replicar para vocês. O véu do templo, ele é rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima, porque a salvação nunca foi do homem para Deus, mas ela é de Deus para o homem. Não são as nossas obras que geram salvação, mas são as obras de Jesus em mim e em você que vão gerar a salvação. É tudo sobre Ele, não nunca foi sobre nós. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o centro. Quem é Jesus? Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Quem é Jesus? Ele é o início, Ele é o fim. Quem é Jesus? O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é Jesus? O seu nome, meu Deus, ao ouvir o seu nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, da glória de Deus Pai. Quem é Jesus? O autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus? O nosso Salvador, o nosso Redentor, que vive e reina para todo sempre. Ele ainda é o centro da mensagem.
deixar isso mudar. Não é sobre bens materiais. Não é sobre prosperidade. Essas coisas são boas, sim. Mas sem Ele, de nada adiantaria. Um só dia nos átrios dele valem muito mais do que 1000 nos palácios. É sobre o céu, não é sobre a terra. É sobre as coisas do alto, não sobre as coisas de baixo. É por isso que quando ele nos ensina a orar, ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. O céu é a referência para a terra. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Eu agradeço a minha oportunidade.